Juliana Rosa, economia é com você. Anúncio de deflação é sempre um negócio que a gente não está muito acostumado a ver, né? Mas é uma boa notícia. Claro, deflação, processo de deflação pode ser perigoso, mas a notícia é positiva, né? Ou seja, os freios da taxa de juros estão segurando a economia, Juliana. Pois é, deflação é sempre boa, né, Ineg, porque a gente às vezes fala, a inflação diminuiu, mas inflação é alta de preços, né? Uma alta menor, mas é uma coisa boa. A gente fala deflação é que realmente tem queda mesmo de preço. Então, a notícia é boa, sim. A gente não tem deflação, Ineg, aqui há 2 anos já, por esse dado que o IBGE divulgou hoje. Primeiro, boa tarde, né? A gente já fala de deflação, se empolga. Boa tarde aí para o Sandro, Boa. boa tarde para o nosso ouvinte. Olha só, é uma deflação de 0,14% que o IBGE divulgou naquele índice que é uma prévia do índice oficial que mede o comportamento dos preços até a metade do mês de agosto. A gente tem o IPCA fechado, que é agosto todo, e essa prévia que vai até a metade do mês. Então mostrou que essa deflação e principalmente aqui por conta da conta de luz. A gente teve, tanto no começo do ano, a gente falou aqui em janeiro, como agora, teve uma outra parcela desse desconto da usina hidrelétrica de Itaipu. Então foi algo pontual, agora teve essa deflação puxada pela energia elétrica, mas no mês que vem já volta ao valor normal, a conta de luz. Então é uma deflação pontual. De qualquer maneira, o que eu acho importante aqui dentro dessa deflação é pontuar que, além dessa questão que é mais pontual da energia elétrica, a deflação de alimentos já acontece pelo terceiro mês seguido. Essa não é pontual. A gente realmente teve uma pressão de alimentos ao longo do ano, falamos de vários aumentos muito fortes, né? Falamos do café bastante, falamos do ovo, e agora a gente entra num movimento que já vemos queda de preço de vários produtos. O IBGE destaca aqui frutas, por exemplo, manga ele destaca aqui como um dos exemplos, também aparece aqui na lista de deflação produtos como arroz, batata, produtos in natura, porque a gente está vivendo um momento que é favorável para a agricultura, as condições climáticas também. Esse ano a gente não tem o INEG, El Ninho, Laninha, né, aqueles fenômenos que atrapalham a agricultura. A parte de carne também aparece aqui com deflação. Então a gente tem um movimento que que veio para ficar aqui de forma mais que veio de forma mais, está se repetindo, né, de forma mais permanente por enquanto aí, essa parte de deflação de alimentos. Também destaco, Eneg, o impacto positivo, tanto em alimento, quanto em outras áreas aqui dos preços, que tem a ver com a queda do dólar. A gente também tem falado bastante desse processo de queda do dólar, e esse sendo o fator principal, inclusive, quando a gente olha a inflação de uma maneira geral, porque o dólar mais baixo, ele pega alimento, vários alimentos sofrem a influência da moeda americana, carne é um exemplo, porque são preços cotados em dólar, são commodities, né, são produtos exportáveis, como também a parte de produtos da indústria, de novo aparecendo também com queda de preços, porque tem muitos componentes, peças da indústria que são importados, então a queda do dólar também aparece nesse alívio aqui na parte de produtos industriais. Agora, Inês, o que eu acho importante é que a gente, no entanto, olhando aqui a parte da inflação de serviços, essa veio acima do previsto, que é aquilo que a gente vem discutindo, que é a coisa mais difícil de cair, é serviço, que concerto, salão de beleza, comer fora, restaurante, né? Tá caro comer fora, porque o custo de mão de obra é caro. A gente tem um nível hoje de mercado de trabalho que continua muito favorável, né? O desemprego baixo, os salários estão subindo. Então, a coisa mais difícil hoje no Brasil é a gente ver essa melhora dessa parte de serviços. É um governo que tem muito gasto público, que sustenta muito a renda, e isso então demora mais a cair, a inflação de serviço continua preocupando. Então, assim, no balanço geral, Eneg, a gente tem uma tendência que está sendo mais favorável para alimentos, seja por conta do dólar principalmente, mas por conta de um ambiente mais favorável também na parte agrícola. Agora, a inflação em 12 meses, que eu acho que é um termômetro importante, ela cai
abaixo de 5%, isso não acontecia desde o começo do ano, então a gente vê um movimento mais positivo da inflação, tem uma aposta de que os juros podem cair ainda esse ano. Agora, Oineg, você tem ao mesmo tempo essa dificuldade mais ligada a serviço aqui, né? Por isso que eu estou aqui olhando aqui as análises e o número como um todo, embora tenha sido de deflação, se esperava um comportamento de deflação maior e principalmente um comportamento mais benigno dessa parte ligada à atividade econômica, que é custo de mão de obra, né? Serviço está muito ligado a custo de mão de obra, né? Salão de beleza, né? A parte toda de serviços em geral, ela ainda está muito pressionada. Então, o Banco Central sim tem aí notícia para poder favorecer um corte de juros em breve aí, talvez aí final do ano ou janeiro do ano que vem, mas você tem ainda essa preocupação com uma atividade ainda aquecida, pesando ainda nessa inflação de serviços. Então você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas o balanço parece um copo meio cheio no caso de notícia positiva, não de inflação. Bom, não há dúvida de que a notícia é positiva, né? Como você bem colocou, hoje teve reunião ministerial e você percebe no tom geral da reunião, e a última foi em janeiro desse ano, um outro clima, um outro ambiente. O presidente botou o bonezinho azul, todos os ministros com bonezinho azul, o Brasil é dos brasileiros, e ele ganhou um discurso, e o Rui Costa fez lá uma lista das realizações do governo. Quando você apresenta estes números que você apresentou, e as pesquisas da Quest, que foram as mais recentes, mostram que inflação tem um peso importante, a economia tem um peso importante na decisão de voto, no posicionamento do eleitor, no humor das pessoas, e isso está melhorando, ainda que você tenha desafios, como você disse, o endividamento dos brasileiros é uma coisa que ainda preocupa, né, Juliana? Pois é, está muito a gente nesse momento pegando carona, né, Gui, num movimento do dólar que é global, né? Até pode ter efeitos aí do fato de que o nosso juro é muito alto, né? Então isso também faz com que a gente receba muitos dólares em busca de rentabilidade. Isso contribui também para que o dólar caia mais aqui no Brasil, caia mais em relação ao real do que outras moedas, mas a informação principal, a explicação principal de uma inflação que cai mais rapidamente no Brasil é externa, é um movimento de queda do dólar que é global por conta dessa insegurança enorme que se tem hoje com o governo Donald Trump. Agora, a gente ainda tem, Eneg, obviamente esse efeito ajudando na inflação desse ano, do ano que vem, que uma coisa vai puxando a outra, até 2027, que nem é mais esse governo, as previsões caíram de inflação pelo relatório ontem do Banco Central, né, pela primeira vez aí em um ano quase, que não tinha queda de inflação em períodos mais longos. Então, o dólar é o principal motivo, mas a principal questão mais que vai sustentar, né, essa expectativa de uma inflação mais baixa no Brasil tem a ver com o compromisso das contas públicas, tem a ver com o gasto público. Então, uma sinalização, Eneg, mais firme de responsabilidade das contas teria um efeito muito forte de derrubar as previsões de inflação para os próximos anos. E isso sim faria muita diferença para agilizar a queda dos juros no Brasil, que a gente precisa tanto, né? Juliana Rosa, economia es con usted, e a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Beijão, até amanhã. Comércio em Pauta. Informações sobre comércio de bens, serviços e turismo.